Tem sido uma bênção. Quem encontrou Isaías capítulo 6? Os que encontraram, podem dizer amém? Diz assim a palavra de Deus: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Você pode repetir esta última parte aí do texto? Eis-me aqui, envia-me a mim. Todos juntos, 1, 2, 3 já. Eis-me aqui. Você quer mesmo? Você deseja mesmo? Glória a Deus. Queridos irmãos, eu quero falar essa noite sobre o tema chamados para um propósito. Chamados para um propósito. Veja bem, querido, nós sabemos que em diversos momentos da história do seu povo, especialmente em momentos em que o povo de Deus viveu crises muito profundas em sua história, em sua trajetória, Deus não deixou o seu povo sem a sua palavra. Não. Deus levantou homens para levar a sua mensagem, para levar a sua palavra. Os profetas destacam-se nas Sagradas Escrituras como homens de grande interesse pela glória de Deus, como homens de profunda intimidade com Deus e grande compromisso com a palavra do Senhor. Mas o que é um profeta? A palavra profeta é a palavra hebraica nabi, ela aparece 309 vezes no Antigo Testamento e sempre está associada a alguém que leva um recado, leva uma mensagem. Deuteronômio capítulo 18 deixa isso muito claro, quando Deus fala com Moisés dizendo: tu serás Deus para Arão, e ele te será por profeta. Então o que é o profeta? É alguém que leva um recado. Com certeza vocês que estão aqui já levaram algum recado do papai ou da mamãe para alguém. Levaram o recado direitinho? Ou esqueceram do recado? Esqueceram, né? Estou de olho em vocês. É alguém que leva um recado, que leva uma mensagem. Então, queridos, o que faz do profeta um profeta é a palavra.
a palavra de Deus nos seus lábios. É a palavra, não é nenhuma outra coisa, é a palavra. O profeta de Deus é aquele que tem a palavra. É por isso que Deus fala através do seu profeta, dizendo: quem tem sonho, conte como sonho. Quem tem a minha palavra, fale a minha palavra. É porque o profeta tem a palavra de Deus que ele constitui-se como uma autoridade. Por exemplo, se você passar no sinal vermelho, mas você se confundiu e de alguma forma você pensou que estava verde, mas você passou no sinal vermelho, não tem câmeras, não tem nada, mas tem a presença de um guarda. Aí você está diante de um júri, fazendo a sua defesa, e você diz: o sinal estava verde, mas o guarda diz: estava vermelho. Você não tem testemunha, o guarda não tem testemunha. De quem é a palavra que tem mais peso? É a palavra do guarda, porque o guarda é uma autoridade pública. Ele representa o governo. Então o profeta constitui-se uma autoridade. Por quê? Porque o profeta tem a palavra de Deus, infalível, soberana, poderosa. Nada está acima da palavra. A palavra de Deus, quando ele fala, os homens tremem. Quando ele fala, reconhecem a sua voz. É a palavra poderosa da parte de Deus. O profeta é alguém que tem a palavra de Deus. Neste sentido, nas Sagradas Escrituras, alguns homens destacam-se como profetas. É interessante, a Bíblia diz de Enoque, Judas, versículo 14. A Bíblia diz de Enoque como alguém que profetizou. A Bíblia também fala, por exemplo, de Jacó, em Gênesis 49, versículo 1, que Jacó pronunciou, predisse coisas futuras. De Moisés, a Bíblia diz em Deuteronômio 34, versículo 10, que Moisés era profeta. E diga-se de passagem, conhecido como o grande profeta de Israel. Os auxiliares de Moisés, em Números capítulo 11, versículo 25, receberam da parte de Deus uma capacitação. O Espírito Santo veio sobre eles e eles profetizaram. No período dos juízes, irmãos, foi um período onde o Espírito de Deus agiu, vamos dizer assim, de forma mais operacional. O que era um juiz? Geralmente, o juiz era alguém com capacidade para julgar as questões do povo, mas alguém preparado para reunir o povo para a guerra. Então, todas as vezes que o povo de Deus estava sendo perseguido, sufocado ou sendo vencido por um exército inimigo, Deus levantava um juiz, e este juiz reunia o povo para pelejar, para batalhar. Pois bem, queridos, não obstante a intensa atividade destes homens, neste período chamado de período dos juízes, Deus levantou quem profetizasse, porque fala-se de Débora como profetiza. A palavra de Deus, ela sempre manifestou-se a seu povo. Pode ser que existam períodos da história em que não se ouça uma palavra de Deus, mas em algum momento, em algum deserto da existência, alguém vai levantar-se, não para ser a voz em si, não, mas para trazer a mensagem, para trazer a palavra daquele que é a voz do que clama no deserto. Então os profetas surgem
em tempos de crise no meio do povo de Deus. São homens que levantaram a bandeira da verdade quando as pessoas amaram a mentira. Quando os homens abraçaram a injustiça, eles apegaram-se à justiça. Quando reinou a impiedade, eles foram governados pela piedade. Quando houve grande iniquidade entre o povo, estes homens foram conhecidos como homens de santidade. Quando a idolatria reinou, quando adoraram outros deuses, estes homens se levantaram para dizer que só há um único e verdadeiro Deus, o Deus criador de todas as coisas, o Deus de Israel, santo, digno de toda honra, toda glória, todo o louvor. Quando houve grande desespero, estes homens tiveram uma mensagem de esperança. Quando reinou a dúvida, estes homens tinham grande fé. Quando muitos trilharam pelo caminho da apostasia, estes homens pregaram uma mensagem de reconciliação. Eles foram crentes em um mundo de descrentes, fiéis em um mundo de infiéis. Trouxeram a paz onde havia desânimo, ousadia onde havia desânimo e paz onde havia violência. Eles abriram a boca e Deus falou. Eles abriram a boca e se ouviu falar de um Deus todo-poderoso que governa o universo, aquele que é Rei dos reis, Senhor dos senhores, Ele que é digno de toda honra, digno de toda glória, o Senhor dos exércitos, o Criador de todas as coisas, o Deus eterno, soberano, e que está aqui esta noite para receber a adoração e o louvor de seu povo. Só os que conhecem este Deus, só os que podem adorá-lo aqui esta noite. Ele não faltou a este culto, Ele está aqui, e é por isso que a sua presença é real, é por isso que a sua presença é poderosa, é por isso que a sua presença é gloriosa. Ela cativa os corações, ela cativa as vidas, ela envolve o ambiente, porque quando Deus está na casa é diferente. Só quem pode levantar a mão para o céu e adorá-lo por alguns instantes, só quem pode abrir a sua boca, joga a mão lá para cima e adora o Deus eterno que está aqui esta noite. Irmãos, eu sou apaixonado pelos profetas, porque os profetas, o sacerdote, geralmente, ele vem de uma linha sacerdotal. No meio do povo de Deus ali, o povo de Israel, Deus escolheu uma família. Então os sacerdotes vinham da linhagem de Arão. Mas eu pergunto, qual é a linhagem dos profetas? De onde é que surge um profeta? Geralmente na Bíblia a gente nem sabe de onde o profeta vem. Ali, primeiro livro de Reis, capítulo 17, fala-se de Elias, o tisbita. Mas quem é o pai de Elias? De onde ele veio? Ninguém sabe. O que se sabe é que na boca dele tem palavra de Deus para confrontar o rei. O profeta, ele não é regido por instituições, o profeta não é regido por tradições, ele não é apegado a nada. A única coisa que o profeta obedece é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Tem profeta hoje, irmão? Tem profeta?
Tem profeta aqui esta noite, tem profeta que se reúne, ainda tem profeta de Deus na terra, ainda tem homens de Deus e estão aqui esta noite. Muitas vezes podem ser poucos, mas ainda tem. Ainda tem. Oh, glória a Deus. Eu quero dizer aos irmãos que nestes últimos dias Deus continua levantando os seus profetas. Deus continua levantando os seus profetas. Há profetas de Deus na terra, há profetas de Deus no mundo, e esta noite Deus está levantando alguém. Ele vai te dar a palavra, você vai abrir a boca, e o que sairá da sua boca será a palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Mas o que me chama a atenção esta noite é que Deus está escolhendo um profeta, mas o profeta está dizendo, ouçam bem, o profeta está dizendo assim: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Olha só, queridos, como é que Deus escolhe alguém para ser profeta, e a própria pessoa está dizendo: Senhor, da minha boca só sai besteira. Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Eu não sei qual era exatamente o problema de Isaías, mas uma coisa eu sei, que era na língua. Ela é perigosa, meus irmãos. Ela é pequena, mas é perigosa. Diga para o seu irmão que está do seu lado: cuidado com ela. Diga para ele: cuidado com ela. Ela é pequena, mas pense numa bichinha perigosa. É a língua, meu irmão. É pequena, mas a bicha é perigosa. Eu não sei se era fofoca. Eu não sei se eram as piadas imorais. Eu não sei se era falar mal da vida alheia. Eu não sei o que era. Eu só sei que para ele ser profeta, Deus usaria os seus lábios. E o problema dele era justamente nos lábios. Ele está dizendo: eu sou um homem de lábios impuros, e o pessoal aqui, de perto aqui que eu moro, o pessoal do meu bairro, todos estão na mesma fofoca, todos estão na mesma impureza, todo mundo aqui é de lábios impuros. Se o Senhor descer aqui, não vai encontrar ninguém que tenha pureza nos lábios, não vai encontrar ninguém que governe sua boca, sua língua. Agora, meus irmãos, por que Deus escolhe um homem assim? É porque Deus não está em busca de homens perfeitos. Deus não está em busca de homens perfeitos. Deus está em busca de homens arrependidos, que queiram colocar o seu coração e sua vida nas mãos dele para serem usados por ele. Querido, na Bíblia, Deus escolhe algumas pessoas que são improváveis. Olha, muitas vezes parece que não há muita lógica nas escolhas de Deus. Veja bem, Deus escolhe um homem, Deus chama um homem para ser rei de Israel. Mas Deus vai buscar lá na casa de Jessé. Os irmãos daquele rapaz eram todos musculosos, heróis de guerra, grandes soldados. Mas Deus escolhe o franzininho. Deus escolhe um pastor de ovelhas. Não tinha experiência na guerra. Queridos, há lógica para essa escolha? Não. Mas quem venceu nessa escolha? Deus ou a lógica? Deus. Deus venceu. Deus escolhe um jovem para ser rei no Egito. Deus poderia escolher qualquer outro, mas ele escolhe um rapaz, um jovem senhor. Tinha sido vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, poderia estar carregando alguns traumas, foi preso injustamente, acusado de abuso sexual ou estupro. Mas quem é que Deus escolhe? Deus escolhe José. Existe lógica para essa escolha? A lógica dirá a Deus:
Essa escolha não é bem acertada, mas eu pergunto a você, quem venceu, a lógica ou Deus? Deus. Deus está buscando alguém para ser um profeta. Olha, irmãos, qual é o chefe de estado, o presidente, o rei, que vai escolher para ser seu porta-voz, um criador de gado, um homem que está no meio do gado, que colhe figos, que colhe sincômoros, mas Deus escolheu a Amós. E a lógica dirá, mas Deus, que escolha tão absurda, por que que o Senhor não escolhe alguém que seja versado nas letras, alguém que venha das grandes universidades, quem sabe alguém que venha lá de Oxford? Aí eu pergunto a você, quem venceu, a lógica ou Deus? Deus, porque o profeta Amós disse, eu estava no campo colhendo sincômoros, quando Deus falou comigo e disse para mim, vai e profetiza. Meu irmão, quando Deus diz para você, vai e profetiza, não tem mais que consultar ninguém, é o próprio Deus que está dizendo, fala a minha palavra, fala a minha palavra. Como é que Deus vai trazer o Filho de Deus, vem ao mundo? Se ele fosse me procurar, eu diria, Senhor, no instalar de dedos, faça a maior de todas as maternidades do mundo, lá em Belém. Se Deus fosse me perguntar onde Jesus iria nascer, eu ia dizer, faça surgir a maior das maternidades em poucos segundos, para que ele nasça lá. Mas Deus coloca o seu próprio filho em uma manjedoura. Oh, glória a Deus. Sabe o que eu estou dizendo para você? É o que Paulo diz, Deus escolhe as coisas pequenas deste mundo para confundir as grandes. Ele escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Essa maneira de Deus trabalhar ainda não mudou. Toda vez que Deus está procurando, Ele procura os pequenos, e quando Ele encontra um grande, Ele torna o grande pequeno, Ele apequena o grande, para que a glória dEle possa aparecer, como Ele fez com Moisés. Levante a mão para o céu, só quem deseja ser usado por Deus. Talvez você que é adolescente, você aqui, ó, que está bem aqui, talvez você esteja dizendo assim, mas Deus não vai me chamar. O pastor não sabe, mas eu tenho tantos pecados. Mas mesmo assim Ele continua te amando e te chamando. Ah, mas o pastor não sabe, os meus pais, eles são pais divorciados, separados. Eu vi a separação dos meus pais, isso me abalou tanto, mas Deus tem um plano na tua vida. Talvez você diga, mas eu fui abusado na infância, eu fui abusada e até hoje ninguém sabe disso, e você vive em angústias terríveis, mas Deus tem um plano na tua vida. Você nasceu para dar certo e Deus vai fazer você dar certo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Irmãos, eu aceitei a Jesus com 11 anos de idade. Na minha casa só tinha macumbeiro e católico na minha família. Porque uma tia minha tinha sido crente, mas ela tinha falecido quando eu tinha meus 4 anos de idade. Eu não tive nem muito contato com aquela mulher, ela morava em outra cidade. Mas quando eu era ainda criança, minha mãe me conta o seguinte: papai, aí papai ia para o bar, ele tinha, eu lembro disso, ele pegava a camisa aqui na mão, nossa casa ali era uma casa alta, tinha uma calçada alta, ele descia pelos
3 ou 4 degraus da escada, e eu atrás dele, e ele com a camisa na mão, e eu também com a camisa na mão. Na hora que ele descia, ele fazia assim. Era o charme dele ali, toda vez que ele descia. Aí eu fazia assim. Aí na hora que eu fazia assim, alguém dizia assim: esse daí não tem jeito, vai ser cachaceiro. Aí quando eu ia, minha mãe praticamente mandava no padre. Ela era a líder da Legião de Maria. Ela era a chefona da igreja. Aí quando eu ia para a igreja católica com minha mãe, alguém dizia assim: esse menino aqui vai ser padre. Eu digo: rapaz, se juntasse as duas coisas, não daria certo. Mas qual era o plano de Deus para a minha vida? O plano de Deus era que eu fosse pregador da palavra. Aleluia. Quando alguém dizia assim: vai ser cachaceiro, Deus estava dizendo: vai ser pregador. Vai ser assim, vai ser qualquer outra coisa, vai se perder. Deus estava dizendo: não, vai ser crente, vai ser pastor, vai pregar a minha palavra. Eu quero te dizer esta noite: há um propósito de Deus para a tua vida. Você nasceu com um propósito. Você não veio à existência por acaso. Você não é um acidente. Não, você é um plano vivo, um propósito que Deus fez. Só quem acredita, só quem recebe uma palavra de Deus, levante a mão para receber esta palavra. Deus irá te levantar conforme a obra que Ele tem para realizar na tua vida. Então Deus chama Isaías. Deus fala com Isaías. Deus fala com Isaías. E aqui chega o momento em que Deus se revela a Isaías. Chega um momento em que Deus aparece a Isaías. Ele tem uma revelação poderosa. Quando Deus nos chama, Ele se revela a nós. Ele dá-se a conhecer. Ele não fica escondido. Muito embora tudo que nós possamos conhecer de Deus é apenas uma pequena, minúscula gotinha, não chega nem a isso do seu caráter, porque Ele é um Deus grandioso e nós somos pequenos. Ele é pureza absoluta, que nem mesmo a sombra do pecado pode manchar, e nós somos pecadores. A nossa mente é pequena, nós somos finitos, mas Ele dá-se a conhecer pelo menos um pouquinho, e Ele é tão grandioso que só esse pouquinho que Ele revela a nós, para nós já é uma coisa extraordinária, que alegra a nossa vida, enche o nosso coração de alegria e nos faz glorificar o seu nome e dizer de boca aberta, ficar de boca aberta com as suas grandiosas obras, com o seu ser maravilhoso e dizermos: mas que Deus extraordinário, que Deus poderoso. Ele se revela a Isaías como o Rei eterno e soberano, o soberano que governa o universo. O versículo 1 diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Tem dois reis no versículo 1. Tem um que passou, mas tem um que permanece vivo. Há um contraste aqui, é um rei que morreu, não está mais no trono. O trono está vazio momentaneamente porque ele está morto, o rei. Há uma crise instalada no reinado. É claro que por pouco tempo ficou vazio o trono, mas o alto e sublime trono está sempre repleto.
O rei Uzias passou, a glória do seu reinado foi grandiosa, tal qual foi o período de Salomão. Grandes conquistas, construção de torres, de cidades, coisas grandiosas, um exército numeroso, mas aquele homem foi vencido pela soberba, foi vencido pelo orgulho, foi vencido pela vaidade, e o seu tempo se encerrou. Há uma crise instalada no reinado, a ameaça de exércitos vizinhos. Isaías é o profeta, mas Deus não deixa seu profeta sem a sua revelação, sem a sua palavra. Deus aparece ao profeta, e quando o profeta vê, Deus está assentado sobre um alto e sublime trono para dizer: os reinos humanos passam, mas o reino eterno permanece. Irmãos, eu pergunto nesta noite, nós já ouvimos falar sobre muitos tronos. Todos nós temos algum poder na vida. Lá em casa, o papai tem uma cadeira que ele senta na mesa, que nenhum de nós sentamos. Se chegar um visitante, ele nunca senta primeiro, ele espera um tempinho, aí depois que ele vai sentar. É o primeiro teste que ele faz com a pessoa, porque se a pessoa sentar antes dele, ele não diz nada, mas depois ele diz para mim: Wesley, ou é mal educado ou não tem noção, não. Como é que o cara senta? E se sentar na cadeira dele, aí, meu irmão, aí que ele não gosta mesmo. Na hora do almoço, ele não gosta de brincadeira, não. Tem que ser todo mundo sério. Meu irmão é cheio de graça. Aí de vez em quando faz uma brincadeira, papai se zanga. Mas nós estamos ali reverenciando o papai naquele seu pequeno reinado, súditos, né? Todos nós temos alguma forma de poder, mas há homens que estão assentados decidindo o futuro de nações inteiras. Há homens que estão decidindo o que será do mundo. Eles estão por trás das cortinas, arquitetando planos diabólicos, maléficos. Vocês viram aí o caso do Epstein? Vocês viram aí como há uma elite global de poder, que tem poder, que faz coisas absurdas, que nós não temos nem estômago para acompanhar direito. Mas todos os poderes, quer sejam aqueles que sirvam para o bem do povo, quer sejam os que não sirvam, todos os poderes são passageiros. Só há um que reina para sempre. Só há um que reina para sempre. Só há um. Todos se assentam em tronos, mas só há um que se assenta num alto e sublime trono. Quem conhece ele? Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no domínio de todas as coisas. Agora eu quero dizer para você que está aqui, você, adolescente, ele está no controle da tua vida. Ele está no controle da tua existência. Há uma história que ele tem para você viver, porque o salmista diz: Senhor, antes que eu fosse gerado, antes que eu fosse uma criatura informe, no ventre da minha mãe, tu me viste e escreveste no teu livro todos os meus dias. Diga assim: antes, mas diga bem forte: antes que eu existisse, já no útero de minha mãe, Deus já me viu. Você está entendendo isso? Deus já tinha um plano para você, para que você viesse a nascer, para que você fosse esse adolescente que você é, com esse cabelo que você tem, quer seja ele cacheado,
ou liso, ou que nem o meu, que só vale baixinho, se crescer demais, pelo menos seca rápido quando toma banho, porque na verdade não molha mesmo. A água vai descendo, bate, a água vai batendo e vai que nem pedra, que nem batendo em pedra. Mas Deus te fez do jeito que você é. Foi Deus que te fez, teu corpo, para o nome dele ser glorificado. E ele tem uma história para você viver. E ele está no controle de todas as coisas para fazer com que tudo que ele quer que aconteça na sua vida, no plano dele aconteça. Porque ele é quem governa tudo. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa doutrina tem que nos fazer descansar. Às vezes a gente quer ficar ansioso, preocupado com o futuro. Tem gente que um dia desse estava vendo um menino de 13 anos preocupado com quem vai casar, já querendo ir atrás de uma namorada. Eu olhei para a cara daquele meliante, eu digo, com a cara do meliante, não, porque se eu não me apressar, os outros vão chegar na minha frente. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Ele conhece o futuro, então coloca tudo nas mãos daquele que está reinando, daquele que está governando sobre tudo. Entregue tudo nas mãos dele, deixa ele guiar o barco da tua vida e da tua história. Muito tempo aí cantaram uma música assim, não sou eu quem me navega é o mar, e cantaram e repetia só isso. Eu não lembro muito da música, mas não sou eu quem me navega é o mar. Mas quem me navega não é o mar, quem me navega é Jeová. É Ele que está na condução desse barco, é Ele que está na condução da sua história. Ele é o Rei eterno e soberano. Quem pode adorá-lo aqui esta noite? Quem pode exaltá-lo? Mas nós vamos correr para encerrarmos essa mensagem. Quando Deus nos chama para um propósito, Ele se revela a nós. Mas quando também Ele se revela como o Deus soberano, mas Ele se revela como Deus santo. O texto diz que os serafins estavam por cima dele, tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E gritavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ele se revela como o Deus que é santo. Por que eles estavam voando? Era uma forma de prontidão para obedecerem qualquer ordem que Deus desse. Por que eles cobriam os pés? Era uma forma de humildade e reverência diante da majestade e da santidade de Deus. Eles cobriam o rosto, ou melhor, como um sinal de reverência à majestade e à santidade de Deus. Por que eles cobriam os pés? Você deve lembrar em Êxodo capítulo 3, quando Moisés está ali no Horebe, pastoreando o rebanho de seu sogro. Não era nem dele, era do sogro. Era do sogro, não era nem dele. Ele estava pastoreando o rebanho do seu sogro. De repente algo chama a atenção dele. O que é que chama a atenção de Moisés? O que é que chama a atenção de Moisés? Êxodo 3. A sarça? Mas não foi a sarça. O que é que chamou a atenção de Moisés? O fogo. Mas não foi somente o fogo. O texto diz no versículo 3, ele mesmo disse: eu vou para lá ver esse negócio, porque nessa sarça tem fogo, mas ela não se queima. Porque era muito comum ver uma sarça
em chamas no deserto. Agora uma sarça que tinha fogo, mas não queimava. Aí ele olha para a sarça, está bem aqui a sarça, igualzinha a de Moisés lá no dia. Ele olha para a sarça, ele diz: eu vou ver o que está acontecendo ali. Quando ele vai se aproximando da sarça, ele ouve uma voz que diz: Moisés, Moisés. Ele responde: eis-me aqui, Senhor. Aí a voz diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Oh, aleluia. Mas o que é que torna o lugar santo? Não é a terra em si que é santa, é o Deus que está presente ali, que torna o lugar santo. Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás pisando é terra santa, para dizer que diante dele tem que ter reverência. E os serafins cobrem os pés, e eles gritam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A palavra santo significa separado, irmãos. Ele está separado de tudo que é pecaminoso. Ele está separado de tudo que não lhe agrada. E muito cuidado para ele não estar separado de você, por causa dos teus pecados. Ele é santo. Quando você está sozinho no celular no teu quarto, ele é santo. Ele é santo. Quando você vai a uma igreja distante daqui, não tem ninguém que te conhece lá, o Deus Santo está te acompanhando. Ele está contigo. Eu conheço jovem lá em Santa Inês, que a gente tem que ficar de olho nele quando a gente vai viajar por outras cidades. E porque onde eles vão, em cada lugar querem arrumar uma namorada, mas é só lá, não é aqui não. Tem um lá que um dia desse eu chamei a atenção dele e eu disse para ele: eu quero que Deus te queime, eu quero que Deus te mate. Pastor, pelo amor de Deus. Eu digo: meu irmão, cada cidade que tu passa, tu quer arrumar uma namorada, e se tu não se converter, eu queria que Deus te matasse agora. Disse: pastor, pelo amor de Deus, misericórdia, o senhor está zangado comigo? Eu digo: tô. Digo: meu irmão, se ajeita, se converte. Teve o projeto Atos, ele chegou no final para mim: pastor, qual foi a mensagem que o senhor mais gostou? Eu digo: eu gostei de todas. Ele disse: pastor, só mensagem poderosa. Eu digo: será que depois dessas mensagens tu mudou? Será que tu vai sair daqui pelo menos mudar? Não, já estou mudado, Deus falou comigo. Deus é santo. O negócio com ele não é brincadeira. E quando nós nos reunimos esta noite, nós reunimos-nos aqui para glorificá-lo, para exaltá-lo, porque ele é o único digno de receber a honra, a glória e o louvor, porque ele é santo. Fique de pé em nome de Jesus. Em primeiro lugar, quando ele nos chama para um propósito, primeiro ele se revela a nós, conforme a ordem aqui do texto. Mas em segundo lugar, ele nos restaura. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Os umbrais das portas ali estavam tremendo. Isaías teve a sensação de morte. Você sabe muito bem o significado dessa palavra ai, não sabe? Vocês sabem aqui, né? Se a mamãe... A melhor forma de entender o significado dessa palavra é lembrar da mamãe. Se ela disser para ti assim: ai de ti. O profeta está dizendo: ai de mim. É uma expressão profética que fala que quando ela é emitida sobre alguém, sobre quem esta expressão é emitida, significa que aquela pessoa está mesmo
destinado à condenação, está perdido, está debaixo de maldição. Ele já vinha no capítulo 5, você lê depois, ele já vinha dizendo vários ais. Mas agora ele diz: ai de mim, porque quando a santidade de Deus se manifesta, a pecaminosidade, o pecado do homem é exposto completamente. Ele tinha a sensação de morte, ele pensava que ia morrer, mas quando ele pensou que ia morrer, um dos serafins voou, pegou uma brasa viva do altar, aleluia, tocou os lábios de Isaías e disse: a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado, porque quando Ele nos chama, Ele se revela a nós, mas Ele também nos restaura. Ele também muda a nossa vida, Ele também muda a nossa história. E em terceiro lugar, Ele nos dá uma missão. Isaías: quem é que há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Me diz aí. Oh, glória a Deus. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Levante a mão quem não é batizado com o Espírito Santo. Levante a mão bem alto. Levante a mão mesmo. Levante a mão. Venha à frente, você que não é batizado com o Espírito Santo e deseja ser batizado. Mas venha rápido. Eu não quero prolongar muito a minha participação esta noite. Você que levantou a mão, venha rápido, venha orando. Você jovem, pode estar na galeria também. Você senhor, senhora, venha rápido, venha rápido. Venha rápido. Venham rápido. São vários. Não existe segredo para ser batizado com o Espírito Santo. O batizador é Jesus, é Ele quem batiza. Só precisa abrir a boca. Olhem bem para mim, vocês estão aqui na frente. E os demais adolescentes, venham. Os que estão aqui na frente são os que não são batizados. Mas agora todos os adolescentes, que aqui dá para a gente identificar os que não são. Todos os adolescentes ficam naquela parte de trás ali. Ouçam bem, não tem segredo, você vai apenas fechar os seus olhos, abrir a boca e dar glória a Deus e aleluia. Pastor, mas eu pequei contra o Senhor. Peça perdão. Ele perdoa. E saia daqui batizado esta noite. Ele tem uma obra na tua vida. Eu fui batizado, eu tinha entre 13 e 14 anos de idade. Se eu fui batizado, eu acho que qualquer ser humano, qualquer crente não pode ser. Porque no dia que eu fui batizado, eu nem gostava de contar esse testemunho. Minha mãe queria me dar uma taca e eu corri para a igreja naquele dia para não levar uma taca. Cheguei lá atrasado, não tinha ouvido a mensagem. A única coisa que eu lembro que eu ouvi foi: vem para frente quem quer ser batizado. E eu fui para frente, me ajoelhei. De repente eu vi apenas uma grande claridade que me envolveu. E quando dei por mim, estava falando em outras línguas. Feche os teus olhos em nome de Jesus.